Vamos tratar um pouquinho sobre ansiedade. Para início de conversa, é importante a gente destacar que essa palavra ela tem no mínimo duas conotações, digamos assim, né? Existe aquela ansiedade que é algo comum em nosso meio, algo normal, que é aquilo que nós vivenciamos em algumas situações das nossas vidas. Por exemplo, quem aqui nunca sentiu um friozinho na barriga, uma apreensão em relação a algumas situações, a momentos que precedem as situações, que é, por exemplo, é algo novo na sua vida, ou é algo que vai exigir ou vai criar em você alguma expectativa. Vamos lá, o Enem. Quem aqui já passou o ano todinho estudando para o Enem e quando chega a momentos que precedem, não sentiu aquele friozinho, meu Deus, e agora? Entrego nas tuas mãos e vai. Quem aqui nunca ficou ansioso em um momento de passar em uma entrevista de emprego, ou em um momento que você foi conhecer alguém? Tem momentos das nossas vidas em que nós ficamos ansiosos, nós ficamos apreensivos, porque é do ser humano ficar apreensivo quando ele vai vivenciar algo que é novo para ele, sabe? Eu não sei o que vai acontecer, então isso causa uma ansiedade, uma apreensão em mim. E isso é normal, tá? É normal, gente, vocês se sentirem assim, porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos e é do nosso próprio organismo que vai gerando essas sensações em nós, né? Eu não vou conseguir falar para vocês da forma mais clínica possível porque eu não sou capacitada para isso, né? Mas quando vai chegando esses momentos, o organismo, os hormônios vão liberando substâncias que nos deixam dessa forma, tá? E isso é normal. Então, Lucileide, por que o assunto, por que trazer esse tema para a pauta, por que debater ou falar sobre esse assunto? Porque chega um momento em que a mera ansiedade, ela não se torna mais algo normal na nossa vida, sabe? Quando você fica apreensivo o tempo todo, quando você fica com medo o tempo todo, quando você fica em estado de alerta o tempo todo, isso não é mais normal, sabe? Quando você fica preocupado com coisas que já eram para ser corriqueiras para você, quando você fica com medo ou cria grandes proporções de coisas que deveriam ser normais para você, isso já deve gerar em você um estado de alerta. E essa ansiedade que é contínua, ela traz um nome, né? Que seria uma ansiedade clínica ou patológica, ou então a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tá? E isso é preocupante. Isso é preocupante porque pessoas que têm sintomas dessa doença, pessoas que têm sintomas disso, elas têm a sua vida totalmente abatida e desestruturada por conta disso, sabe? Como é difícil viver o tempo todo com medo, como é difícil viver o tempo todo apreensivo, como é difícil viver o tempo todo com medo de tudo. Eu passei a semana estudando um pouquinho em relação a essa temática e passei a semana também vendo alguns depoimentos de pessoas que ou já passaram por isso ou estão passando por isso, e também ouvi opiniões de pessoas que sabem a fundo do assunto, psicólogos, psiquiatras. E eu não vou falar sobre eles, porque eu já falei aqui que eu não tenho a capacitação necessária. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto à luz da palavra, amém? A gente vai falar sobre esse assunto à luz do nosso manual, onde nós vamos encontrar todas as respostas para qualquer questionamento que nós tivermos, tá bom? Só que quando eu estava vendo sobre os depoimentos, me chamou a atenção alguns sintomas que essas pessoas que demonstram
que alguma pessoa possa estar sofrendo de ansiedade, ou sofrendo de um transtorno de ansiedade, ou sofrendo de outras coisas. A partir da ansiedade, ela vai gerando outros transtornos, né? É o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o ataque de pânico. A partir da ansiedade vai gerando outras complicações. E um dos sintomas, tem sintomas que são tão gritantes assim. Teve um depoimento que me chamou bastante atenção, que uma menina estava falando que ela chegou a um ponto que ela tinha crises de pânico mesmo, né? A vida dela começou a mudar quando o psicológico começou a afetar o físico dela mesmo. Ou seja, ela começou a ter insônia ou dificuldade para dormir, ela começou ela se sentia irritada por tudo irritava ela não tinha disposição para nada, ela ficava sempre com estado de alerta, pensando assim, gerava na cabeça dela que ela criava coisas na cabeça dela, tipo, de coisas ruins que ia acontecer com ela. E quando ela estava em crise, estava tendo um ataque de pânico, ela ficava com falta de ar e o coração dela ficava apertado. E o que mais me impactou no depoimento dessa menina é que ela disse assim: tinha momentos que eu ficava com falta de ar e a sensação que eu tinha é que tinha duas mãos. Observem isso, me chamou bastante atenção isso. É como se tivessem duas mãos, uma segurando o meu pescoço, me sufocando, e eu não conseguia respirar. Isso tudo era um ataque de pânico. Era no mais alto da ansiedade. É interessante a gente observar que isso acontece com o ser humano. E às vezes, nós, a maioria que é cristão, né? Às vezes nós banalizamos ou negligenciamos esse assunto, ou então nós generalizamos dizendo que esse assunto não está no nosso meio. Essa pessoa que tem isso é porque precisa de Jesus. Essa pessoa, eu não sou sujeita a isso, eu já estou na casa de Deus. É interessante que a ansiedade é um dos temas mais atuais e mais falado nos dias de hoje. E se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar que é um dos males desse século. É um dos males desse século. Se você for ver, você vai encontrar uma porcentagem enorme de pessoas ansiosas que estão sofrendo de transtornos de ansiedade. E às vezes a gente diz assim, é falta de Jesus. Mas e se você for ver pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão no meio de nós e que sofrem disso? Se você for analisar a respeito disso, nós vamos ver, Deus é muito lindo, Jesus é muito lindo. Eu estava estudando sobre esse tema e Deus é tão top que Ele deixou tudo mastigadinho pra gente. Deus deixou tudo preparado pra gente. E Ele é um Pai tão amoroso que Ele se preocupou com tudo antes mesmo de nos fazer. Então a gente vai ver o que a palavra de Deus nos fala em relação a tudo isso. Jesus, há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás, Ele já sabia que nos dias de hoje pessoas iriam sofrer disso. E Ele deixou todo o manual para a gente seguir. Então eu te convido, antes da gente entrar na palavra, fechar os teus olhos, e nós vamos falar com o nosso Pai, amém? Paizinho, nós estamos aqui. Meu Deus, eu sei que o Senhor preparou esse dia, essa noite, para falar aos nossos corações. Deus amado, o Senhor sabe o que cada um de nós aqui temos passado no secreto. O Senhor sabe, Deus, as guerras e as lutas que cada um aqui tem travado no secreto. Pai amado, no momento em que ninguém consegue ver, no momento em que ninguém consegue auxiliar, o Senhor está conosco. Pai amado, o Senhor é que nos sonda e que nos conhece e que sabe o mais profundo, que está no mais profundo do nosso ser. Então, Pai amado, eu sei que o Senhor preparou essa noite
para nos entregar alívio, descanso, Pai amado, e a paz que excede todo entendimento e que nós encontramos só em Ti. Pai amado, o Senhor sabe aquilo que o Senhor quer realizar aqui. Então eu te peço nessa noite que nada, que nenhum levante de Satanás, que nenhuma barreira, que nenhuma seta do maligno possa, Senhor Jesus, que ela possa, Senhor Jesus, vir a nos afligir, Pai amado, que ela possa vir a nos tocar nessa noite, Pai amado, que nada venha, Deus amado, a interferir na entrega da Tua palavra. Nesse momento eu peço que o Senhor use a minha boca, Deus, use a minha boca para falar conosco, Pai amado, que o Senhor venha e reine neste lugar, Pai amado, que a Tua palavra ela possa ser transmitida de forma clara, Pai amado, que ela possa ser transmitida, Pai amado, de uma forma em que venhamos ter entendimento e discernimento daquilo que o Senhor quer nos entregar. Pai amado, que nessa noite, Deus, nós possamos sair daqui mais uma vez tocados por Ti, que nessa noite nós venhamos sair daqui mais edificados pela Tua palavra, Pai amado, que ela possa adentrar em nosso ser, Deus amado, e que ela possa ter, Senhor Jesus, a eficácia que está comprovada, Senhor Jesus, na Tua palavra, Deus amado, que ela venha de encontro ao nosso coração, Senhor Jesus, e que através dela haja transformação, Deus, que haja transformação, Senhor Jesus, de mente, que haja transformação, Senhor Jesus, de caráter, e que haja transformação, Senhor Jesus, de tudo quanto, Deus amado, não está alinhado com o Teu querer e com a Tua vontade em nós. Reine sobre nós nessa noite, Deus. Essas coisas eu lhe peço e com fé eu já lhe agradeço, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Só para começar a noite, vou deixar só um versículo aqui para vocês animarem. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, Paulo, ele faz uma recomendação para a galera de Filipe. Ele diz assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor. Aí, vírgula, ele diz: outra vez vos digo, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Sabe, todos os dias nós precisamos nos alegrar no Senhor. E não falta motivos para isso. Não faltam motivos para nós nos alegrarmos e nos deleitarmos na presença de Deus. Porque Ele é bom. Porque independente se eu estou passando por luta, independente se eu estou passando por provações, independente se eu estou passando por privações, independente se eu estou passando pelo vale da sombra da morte, não importa. O que importa é que meu Deus é bom e Ele quer sempre o melhor para mim. Ele sempre vai me prover, Ele sempre vai me levantar quando eu estou caindo, Ele sempre vai me dar a mão, Ele sempre vai me acarinhar, Ele sempre vai me abraçar. Então alegrem-se na presença do Senhor. Amém? Certo. Vamos lá. É interessante que, como eu falei, Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele é um Pai maravilhoso. Ele enviou Jesus. Jesus preparou todo aqui, né, o caminho que nos levará aos céus. Ele trouxe e estabeleceu o rei aqui. E antes de ir, ele disse assim, ó: eu estou indo preparar lugar para que onde eu estejais vós também, mas eu vou enviar o Consolador, né, que é o Espírito da verdade, e Ele irá habitar com vocês. E Ele será o seu conselheiro, Ele será o seu melhor amigo, né? E ficou conosco também a palavra de Deus. Então, em tudo quanto nós necessitarmos na nossa vida, a gente vai encontrar refrigério, a gente vai encontrar soluções, a gente vai encontrar resposta aqui nesse livro, que é a palavra de Deus. Em relação à ansiedade, eu estava estudando e é interessante quantas referências você vai achar na Bíblia sobre isso. Quantas referências você vai encontrar desses momentos em que o ser humano passa, que são momentos de aflições, momentos de luta e que geram em nós a ansiedade. Você vai encontrar imensas referências aqui, que se eu fosse citar todas elas, a gente ia sair daqui para lá de meia-noite, então não se preocupem que eu não vou citar todas, tá?
Só algumas aí que eu compilei. E interessante que a gente vai, como eu falei, né? Existe a ansiedade normal e existe a ansiedade que é uma doença, que é um transtorno, que é um estado patológico, certo? E aí eu estava meditando sobre, né? E quando se trata de doença, ou quando se trata de um problema, para a gente resolver ou para a gente encontrar a cura, a gente precisa encontrar primeiramente a origem daquilo, né? A origem do problema, a origem da doença. Né? Por exemplo, essa semana eu estava vindo de algum lugar com mamãe e ela estava reclamando que ela estava com dor de cabeça. Aí eu já fui o quê? Procurar a origem daquela dor de cabeça. Mamãe é hipertensa, né? Então eu disse assim, a senhora está tomando seus remédios? Ainda tem remédio? Aí ela tem, estou tomando direitinho. Então não é por causa da pressão. Aí lá em casa, a nossa herança genética é problema de vista, né? Todo mundo da minha casa é míope, né? Todo mundo, desde papai até eu que sou a mais nova. Todo mundo é míope lá em casa. Então, quem usa óculos usa, tem um esticado lá que não gosta de óculos, usa lente. Mamãe não usa nem óculos nem lente, né? Então eu disse assim, se não é a pressão, deve ser à vista. Deve ser à vista. A senhora tem que consultar no oftalmo, porque essa dor de cabeça é da vista. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque sempre para a gente encontrar a cura para algo, antes a gente tem que achar a origem daquilo. O que eu estava tentando identificar? Se a origem da dor de cabeça de mamãe não era por conta da pressão alta, era por conta de outra coisa. Então era um problema de vista. Então, assim, a mesma coisa em relação à ansiedade. A ansiedade a gente detectou que é uma doença. Então, o que gera isso? Qual é a origem da ansiedade em nós? Qual que seria? Para a gente entender, a gente precisa primeiro atentar para quem nós somos. O que a Bíblia vai nos dizer? A Bíblia vai dizer que o homem... Vou até pescar aqui, porque é uma palavra que eu não decorei. A Bíblia vai dizer que o homem é um ser tricótomo. Tricótomo. O que seria tricótomo, Lucileide? Tricótomo é tudo aquilo que é dividido em 3, certo? 3 tomos, ou seja, 3 partes. O que a Bíblia vai dizer? Que nós somos compostos por corpo, alma, espírito. Sim, então nós somos tricótomos. O que é corpo? Corpo é isso aqui, né? É a carne, é o pó, é aquilo que é visível, que é palpável, que é tangível, que é temporal, porque um dia isso daqui não mais existirá. Isso é corpo, certo? O que é espírito? Desculpa, gente, eu tô um pouquinho gordinha. O que é espírito? O espírito é quando Deus criou o homem, primeiro ele criou só o corpo, né? O pó. Do pó da terra, Deus fez o homem e tal. Só que aí quando ele criou o homem era inerte. Era só ali aquele bonequinho de barro. Aí o que ele veio? Ele foi e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a viver. O espírito, não se confundam, o espírito em nós não é só o sopro de vida, nem só o fôlego, tá? O espírito é aquilo que é imortal. É aquilo que não é perecível, ao contrário do corpo, tá? O que vai dizer em Eclesiastes? Eclesiastes 12. Vamos ver. Só para confirmar. Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 7, diz assim, ó: e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Ou seja, o pó volta para o pó, certo?
mas o Espírito, que é algo que é uma dádiva de Deus para nós, e que eu acho muito massa esse versículo, bem aqui, até arrepia. O Espírito, ele volta o quê? Para casa. Volta para Deus, que é de onde ele veio, certo? Eita, meu Deus. Então, gente, o que é o corpo? É o pó. O que é o Espírito? É aquilo que é imortal, tá bom? E além disso, o Espírito é o nosso canal, ou seja, é aquilo que nos conecta com Deus. Até aqui tudo bem? Mas o que é a alma? Sim, já entendemos o que é corpo, o que é espírito. O que é alma? A gente precisa entender que se nós somos três, se nós somos corpo, se nós somos espírito, nós somos almas, nós somos alma, nós precisamos entender a relação de cada um, né? Eu fui pesquisar e se você for ver na Bíblia, você vai ver várias referências, várias citações de alma. Por exemplo, em Gênesis, vai ter uma referência de alma referindo a animais. Quando Deus criou os animais, então foram formados as almas viventes, ou os seres viventes, ou seja, os animais, né? Em Levítico, vai fazer uma relação de alma com o sangue. Quando diz que, lá nas leis, diz que a gente não pode comer nada, nenhuma carne com sangue, né? Porque no sangue que está a vida. Então faz essa relação. Só que em tudo na Bíblia, para a gente ter um entendimento, a gente precisa ver o contexto daquilo e a gente precisa ter o Espírito Santo do nosso lado também para nos dar esse discernimento. Então, tem essas referências de alma, mas a que a gente vai entender hoje é a referência que você vai encontrar em quase todos os salmos, em relação ao que é alma. Eu fui buscar a etimologia da palavra, né? E no hebraico, a alma, o termo de alma no hebraico é nefet, coisa assim. Vamos pescar de novo. Nefesh, olha, eu quase acertei. Nefesh, que quer dizer respiração da vida. E no grego, qual é o termo que traduz alma no grego? Psique. Alguém já ouviu essa palavra? Gente, na escola, quem estudou aqui alguma vez na vida já ouviu a palavra psique? Certo? Então, o que é? Eu vou buscar o que é psique. Psique, a mente, o intelecto, o que contém os sentimentos mais profundos de alguém. O que é alma? A mente, o intelecto, o que contém os sentimentos mais profundos de alguém. Aí se você for ver os salmos, Davi várias vezes ele vai dizer o quê? Quando ele está triste, quando ele está em aflição, ele vai dizer: por que te abates, ó minha alma? Por que te afliges dentro de mim? Ele vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Então, assim, ele vai citar, ele vai dizer, vai trazer a referência da alma para os seus sentimentos. Para os seus sentimentos, ele vai conversar com a alma para dizer: ó, aquieta-te, minha alma. Ou seja, eu estou aflito, eu estou triste, eu estou me sentindo só, eu estou me sentindo perseguido. Aquieta-te, minha alma. Então, a alma são os nossos sentimentos. É o que está no mais profundo do nosso ser. Então, entendendo que a alma são os nossos sentimentos, que é a mente, que é o intelecto, que é o que está no mais profundo do nosso ser, a gente volta para a ansiedade. Na ansiedade, eu estava vendo os depoimentos e é incrível como todo mundo fala que tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Começa a ser gerado na mente da pessoa um medo de não conseguir, um medo de não acertar, um medo de o que as pessoas vão achar de mim, um medo de será se vai dar certo, um medo de será se eu vou vencer. Principalmente nós jovens,
nós jovens, nós passamos muito por isso. Porque a gente está numa fase da nossa vida em que tipo, passou aquele momentinho de minha preocupação é só ir para a escola e tirar 10. Passou. A gente está numa fase em que a gente tem que traçar o que nós vamos ser no futuro. O que eu vou ser no futuro? Qual profissão eu quero seguir? Como eu quero que as pessoas me olhem? Como eu quero que a minha família me veja? Eu quero ser orgulho para minha família. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero crescer, eu quero alcançar. Principalmente nos dias de hoje, que para todo lado se é cobrado de nós. Para todo lado. Existe uma carga muito pesada e que é lançada para nós. Porque assim, a gente não só tem que provar o nosso valor para a nossa família, a gente não só tem que provar o nosso valor para o nosso grupo de amigos, a gente não só tem que provar o nosso valor para aqui na igreja os nossos líderes, mas não, ainda tem um monte de pessoas aí que a gente tem que provar o nosso valor, porque aqui todo mundo, quem aqui tem rede social, quem aqui tem Instagram? Tá. Quem aqui tem rede social, gente? Olha. Engraçado que eu vou vendo para as pessoas e as pessoas vão se denunciando. Isso. Todo mundo aqui tem rede social, gente. Todo mundo tem. E pense numa cobrança. Porque você começa a ver ali uma vida e você começa a comparar a sua vida com a vida daquelas pessoas que estão ali. E aí você vê um monte de influências aí mostrando uma vida perfeita, um corpo perfeito, que viaja para lugares perfeitos. E aí você começa a se cobrar em relação a tudo isso. Então tudo isso é uma carga que é gerada e que é jogada nas tuas costas. E você precisa gerenciar tudo isso. Isso vai causando em você uma cobrança que, se você não tiver o controle, se você não tiver o remédio certo, que é o que a gente vai entender nessa noite, você não consegue. Você não consegue. Então, assim, quando nós detectamos o problema, onde ele está, a origem do problema, fica mais fácil da gente solucionar. Então a gente entende que a ansiedade, tudo isso é gerado na nossa mente, né, no nosso psique. Tudo isso é gerado aqui. Se você for ver depoimentos, pessoas diziam assim: olha, mas eu chegava em casa e quando eu colocava minha cabeça no travesseiro, eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando nas pessoas me olhando, e eu ficava imaginando o que elas falavam a meu respeito. Eu ficava pensando na minha família e na expectativa que elas geravam sobre mim, e eu dizia que eu não ia conseguir trazer orgulho para minha família. E todos esses pensamentos inundavam a ponto de a pessoa chegar a um ataque de pânico, que é aquele sufocamento que eu falei para vocês, né? Tudo é gerado aqui, ó, na cabeça. Tudo é gerado aqui. Então, o que Jesus diz em relação a isso? O que Jesus fala? Vamos para uma referência aqui da noite. Acordem, gente. Vamos lá, 1 Pedro. Meu Deus. Não sei porque eu insisto em ir com a mão esquerda, se eu sei que minha mão esquerda não me ajuda. 1 Pedro, no capítulo 5, na verdade, não é Jesus que falou, né? Foi Pedro. Ele diz assim, ó, no versículo 6, vamos ler a partir do 6, diz assim, ó: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês.
Eu estava lendo a contextualização aqui dessa passagem e algo que me chamou bastante interessante é para quem Pedro estava dizendo aquilo. Ele não estava dizendo para quaisquer pessoas. Se você for ler lá, primeiro versículo, você vai ler que ele está se direcionando aos presbíteros da igreja. Ou seja, pessoas já bem instruídas, pessoas já, líderes. E ele diz assim, humilhai-vos na potente mão de Deus. Humilhai-vos. E lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É aquilo que eu falei, muitas vezes a gente fala sobre essa temática, sobre ansiedade, sobre transtorno, sobre depressão, sobre toque, seja lá o que for, doenças da mente, doenças da alma. E às vezes nós pensamos que isso não, que nós estamos livres de tudo isso. O que Pedro fala para os presbíteros da igreja? Ele diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, nós precisamos lançar sobre Deus tudo, todas as nossas aflições, todos os nossos medos, todas as nossas dúvidas, porque Ele é um Pai que cuida de nós. Deus, Ele cuida da gente. Então não tem para que temer, não tem por que sentir medo, não tem por que se afligir se nós temos um Deus que cuida de nós. Então a gente só precisa se colocar debaixo da potente mão de Deus e lançar sobre Ele todas as nossas cargas, porque Ele vai cuidar de nós. Amém? E o interessante é que não é só Pedro que fala isso, né? Não é só Pedro que vai dizer isso. Mas a gente insiste, muitas vezes nós sabemos das referências da palavra de Deus, nós sabemos que Deus, Ele vai dizer que Ele é um Pai que nos ama, que Ele é um Pai que cuida de nós, que Ele é um Pai, é um Deus que provê, Ele é um Deus que entra com providências, que Ele é o médico dos médicos nos momentos de dificuldade, nos momentos de enfermidade, que Ele vem com a cura. Mas quando chega mesmo no momento de que somos nós sentindo, parece que a gente esquece de tudo que a gente sabe, né? Na teoria. Parece que a gente esquece, a gente cala a boca de Deus. E sobre isso, eu achei uma referência bastante interessante, que todo mundo aqui conhece. Quem aqui sabe a história de que Jesus estava lá, Jesus e os discípulos estavam no barco, né? Eles chegaram no barco, e aí Jesus estava dormindo, de repente começa uma grande tempestade. Mateus. Começa uma grande tempestade, né? Jesus estava lá dormindo. De repente, gente, os discípulos se desesperam. Se desesperam e tal. E alguém diz assim: ei, quem é que vai ser o ousado que vai lá chamar Jesus? Bora chamar Jesus, senão todo mundo vai morrer aqui. Bora chamar ele que todo mundo vai morrer. Aí vão lá desesperados: Jesus, você não está vendo essa tempestade aqui? Aí, olha o que Jesus fala. Mateus 8, versículo 23, diz assim, Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Vixe, estamos perecendo. Pera, que eu me perdi. Tá, versículo 26. Então Jesus respondeu: por que vocês são medrosos, homens de pequena fé? Por que vocês são medrosos? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Olha o que acontece nessa situação. Jesus, ele estava no barco e os discípulos, eles já tinham visto Jesus fazendo grandes sinais. Eles já tinham visto Jesus curando enfermos, já tinham visto Jesus expulsando demônios,
já tinha visto Jesus fazendo grandes coisas, mas eles estavam no meio do mar e veio uma tempestade e eles ficaram com medo. E eles disseram: Jesus, Jesus, acorda aí, acorda, Jesus, porque senão todo mundo vai morrer aqui. Jesus levanta, a primeira coisa que Jesus diz assim: como vocês são medrosos. Como vocês são medrosos, homens de pequena fé. A primeira coisa para a gente vencer, não só a ansiedade, mas todas as aflições que nos abate, que vem de encontro a nós, para a gente vencer, a gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé, nem que seja o quê? Do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso que a palavra nos diz? A gente precisa ter fé. Esses discípulos, eles caminhavam com Jesus. E eles já tinham visto grandes feitos realizados por Jesus. Mesmo assim, eles tiveram medo. E Jesus disse assim: ó, vocês precisam confiar mais em mim. Eu estou aqui no barco, não estou não? Então por que vocês estão com medo? Então assim, nós precisamos ter fé. Porque as lutas, elas virão, isso é inevitável. As lutas, as dificuldades, elas virão, as dúvidas virão, o medo virá. Isso é inevitável, porque a palavra de Deus, Jesus mesmo antes de ir, ele diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então assim, eu não vou dizer para vocês aqui nenhum método para se livrar da aflição, se livrar do dia mal, porque eu estaria rasgando a Bíblia aqui. Você vai ter, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe, o que aconteceu bem aqui nessa situação? Os discípulos, eles estavam com Jesus, mesmo assim eles tiveram medo, faltou fé, faltou reconhecer quem é que estava no barco com eles. Era Jesus que estava no barco com eles. Sabe? Então faltou reconhecer a dependência que eles tinham de Jesus, porque assim, esse é um outro ponto para a gente vencer o dia mal, para a gente vencer a ansiedade, vencer as tribulações, é você reconhecer a sua dependência de Deus. Você precisa reconhecer a sua dependência em Deus, porque assim, se você for ver a narração, você vai observar, olha o que eles comentaram. No final, ele diz assim, ó: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, assim, o que trouxe paz para aquele barco? Não é que simplesmente a tempestade passou. Foi Jesus que acalmou os ventos. Foi Jesus que fez se afastar a tempestade. Então, assim, o que trouxe paz para aquele barco foi saber que Jesus estava lá. Então, se eu sei que Jesus está na minha vida, se eu sei que Jesus está na minha casa, se eu sei que Jesus está em todas as áreas da minha vida, sei que Jesus está no meu barco, não tem por que eu temer, porque o Deus que acalma o mar, o Deus que cessa a tempestade, Ele está comigo. Ele é o Emanuel, é Deus conosco, é Deus dentro de mim. Então não tem por que eu temer, se o Deus que acalma o mar está comigo. O que a Bíblia vai dizer? Que Ele é aquele que dá a paz que o mundo não consegue nos dar. A paz que excede todo o entendimento. Então a paz nós encontramos nele. Então por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Porque se o Emanuel habita dentro de mim, se o Deus conosco está de fato em mim, se o Deus que acalma o mar, o Deus que faz cessar o vento forte, Ele está comigo, Ele está dentro do meu barco. Então por que eu temo? Então por que eu me aflijo? Então a primeira coisa para vencer o dia mal, eu preciso ter fé. E eu preciso reconhecer a minha dependência de Deus. Eu preciso, primeiro, entender quem Ele é. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que, se eu estiver em frente a um mar vermelho, Ele me faz andar de pés enxutos. Ele é um Deus que, se tiver um exército atrás de mim, Ele me faz passar e depois faz com que o exército todo seja banido. Ele é um Deus que, se eu estiver no deserto,
Ele vai mandar e derramar maná todos os dias, e codornizes e carne e alimento para me sustentar. Ele vai colocar o que durante o dia? Uma nuvem para que a minha pele não queime, e durante a noite uma coluna de fogo para iluminar e para que eu não sinta frio. Esse é o Deus que eu sirvo. Sabe? Então, se eu reconheço quem é o Deus que eu sirvo, então não tem por que eu temer. Sabe? Se eu sei o Deus que eu sirvo, não tem por que eu sentir medo. Se eu sei que o Deus que eu sirvo é o médico dos médicos, então quando eu estiver doente, não tem por que eu temer. Porque nele está a cura. Amém? Então, assim, quando nós temos fé em Deus e que nós sabemos quem Ele é, e quando nós nos colocamos a total dependência dEle, nós conseguimos vencer o dia mal. Nós conseguimos vencer o dia mal, é simples assim. O que em Lucas, no capítulo 12, vai falar sobre ansiedade? Meu relógio está certo? Gente, mas não faz 15 minutos que eu peguei esse microfone. Vamos lá, bora acelerar. Lucas capítulo 12. Lá vai eu com a mão esquerda de novo. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22, diz assim, ó. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, nem colhem, nem têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, porque crescem, porque se preocupam com as outras. Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã já é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo que procuram essas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Essa palavra é muito linda. Não andeis ansiosos com o que há de vestir, com o que há de comer, com o que há de beber. Não andeis ansiosos porque vocês têm um Pai no céu que está cuidando de vocês, que ama vocês. Quem se preocupa com o dia de amanhã são os gentios, são os ímpios, são aqueles que não conhecem o Pai, que não são dele. Vocês não. Vocês têm um Pai. Então busquem antes o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu vou frisar aqui o que diz no versículo 32. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vamos entender uma coisa bem aqui. Para que não andemos ansiosos, primeiro a gente precisa entender quem nós somos em Deus. Nós precisamos entender a nossa identidade, certo? Nós somos filhos de Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é o nosso Pai. Em Romanos 8, você vai entender que nós
recebemos o Espírito de adoção, a qual nós podemos chamar o que? Abba Pai. Por conta de Jesus, por conta do sacrifício de Jesus, a partir do momento em que nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós, nós nos tornamos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Então, nós somos filhos de um Pai que nos ama. E esse Pai, o que o versículo 32 vai dizer? Ele vai dizer assim, ó, não tenha medo, ó pequenino rebanho. Ou seja, ele tá nos tratando como rebanho. Se nós somos um rebanho, nós temos um pastor. Nós temos um pastor. Nós temos um pastor, gente. E ele é um bom pastor. Entendeu? Então assim ele diz, não tenha medo, ó pequenino rebanho. Nós temos o bom pastor. E é aquele que cuida de nós. É aquele que dá a vida pela sua ovelha. É aquele que quando uma ovelhinha sai do aprisco, ele deixa as 99 lá para ir de encontro àquela que se perdeu, àquela que se distanciou. Esse é o nosso Pai. Ele é o nosso pastor e ele é o bom pastor. Certo? Então, se ele cuida de nós, então por que temer? Até no momento em que nós nos distanciamos, ele vai lá e nos resgata com seu ousado amor. Não é isso? Então, quando nós entendemos que nós temos um pastor, um bom pastor, então por que temer? Mas o versículo 32, ele ainda diz algo ainda. Ele diz assim, ó, não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês... O Pai de vocês se agradou. Ou seja, ele é o nosso pastor e ele é o nosso Pai. Ele é aquele Pai que cuida. Ele diz o quê? O que Jesus vai dizer? Lá, quando ele estava ensinando a galerinha a orar, ele diz assim, olha, se vocês